Você já se perguntou se a sua alma tem peso? Parece uma pergunta estranha, não é? Mas por milênios, em diversas culturas ao redor do mundo, as pessoas não só acreditavam que a alma tinha peso, como também tentaram medi-lo. De onde veio essa ideia fascinante e, serramos honestos, um pouco bizarra? Hoje, vamos embarcar numa jornada pela história, filosofia e até mesmo pela ciência para descobrir por que os antigos estavam tão convencidos de que a alma era algo que se podia pesar numa balança. Prepare-se, porque a resposta é muito mais profunda e surpreendente do que você imagina. Para entender essa crença, primeiro precisamos voltar no tempo e entrar na mente dos nossos antepassados. Para eles, o mundo era dividido em duas categorias: o que era material, tangível, e o que era imaterial, etéreo. Coisas como pedras, água e o nosso próprio corpo tinham substância, tinham peso. Já ideias, sonhos e emoções não tinham. Então, onde a alma se encaixava nisso? A alma, o espírito, era vista como a essência da vida, a força que animava o corpo. Quando alguém morria, essa força vital partia. Mas para onde ela ia? E como ela interagia com o mundo físico? Uma das primeiras e mais famosas representações dessa ideia vem do Antigo Egito. Você provavelmente já viu imagens do julgamento de Osíris, a cerimônia da pesagem do coração. Os egípcios acreditavam que após a morte o coração do falecido era pesado numa balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, significava que a pessoa tinha vivido uma vida virtuosa e poderia seguir para a vida eterna. Mas se o coração fosse pesado, cheio de pecados e más ações, ele era devorado por um monstro aterrorizante chamado Amit. Aqui o peso não era apenas físico, era um peso moral. Um coração pesado era um coração culpado. Essa ideia conecta o peso físico a um conceito abstrato como a moralidade. E essa conexão é crucial para entendermos todo o resto. O peso era uma metáfora poderosa para a carga das nossas ações. Avançando um pouco no tempo, chegamos à Grécia Antiga. Filósofos como Platão e Aristóteles debateram extensivamente sobre a natureza da alma. Platão, por exemplo, via a alma como imortal e separada do corpo, uma entidade divina aprisionada na matéria. Embora ele não falasse exatamente sobre o peso da alma em quilos, a sua filosofia reforçava a ideia de que a alma era uma substância, ainda que de uma natureza diferente, mais refinada e leve. Por outro lado, Aristóteles via a alma mais como a forma do corpo, o princípio que lhe dava vida e função, inseparável dele. Para ele, a alma não seria algo que se pudesse extrair e pesar. No entanto, o pensamento popular grego estava repleto de histórias sobre espíritos e sombras. Os Psyche, que desciam ao submundo, essas sombras, embora etéreas, ainda eram imaginadas com alguma forma de existência quase física, mantendo uma conexão com o mundo material. A ideia de que a alma tinha algum tipo de substância, por mais sutil que fosse, permaneceu forte na imaginação popular. A tradição judaico-cristo também contribuiu para essa noção. A Bíblia usa a palavra hebraica, nefesh, e a grega, psyche, para se referir à alma, muitas vezes significando a própria vida ou o ser vivo. Em várias passagens, a alma é associada ao sangue ou ao sopro de vida. Pense na história da criação, no Gênesis. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse sopro, o ruach em hebraico, era o espírito, a força vital. O ar tem peso, ainda que muito pouco. O sangue tem peso. Essas associações físicas, mesmo que simbólicas, ajudaram a construir a imagem de que a alma, a essência da vida, não era completamente material. Se ela podia entrar e sair do corpo, talvez ela tivesse alguma propriedade física, como o peso. Com o avanço da ciência na Renascença e no Iluminismo, a questão tornou-se menos filosófica e mais científica. As pessoas começaram a se perguntar: se a alma tem substância, podemos provar isso? Podemos medi-la? Essa curiosidade atingiu o seu auge no início do século XX com um médico americano chamado Duncan McDougall. Em 1901, o Dr. McDougall conduziu uma série de experimentos que se tornariam lendários. Ele acreditava que, se a alma humana era real e tinha substância, sua partida no momento da morte deveria causar uma perda de peso mensurável no corpo. Para testar sua hipótese, ele construiu uma cama especial, de alta precisão, que era basicamente uma balança gigante. Ele colocou nela 6 pacientes em estado terminal, a maioria sofrendo de tuberculose, e monitorou o peso deles continuamente.
até o exato momento da morte. No seu primeiro e mais famoso caso, McDougall registrou uma perda de peso súbita e inexplicável no momento exato em que o paciente morreu. A perda foi de 3/4 de uma onça, o que equivale a cerca de 21 gramas. Ele repetiu o experimento com outros pacientes, mas os resultados foram inconsistentes. Alguns perderam peso, outros não, e um até ganhou peso momentaneamente antes de perder de novo. Apesar da falta de consistência, McDougall ficou convencido de que havia encontrado a prova física da alma. Ele até tentou fazer o mesmo com cães, concluindo que eles não perdiam peso ao morrer. O que, para ele, provava que os animais não tinham alma. Hoje, os experimentos de McDougall são amplamente desacreditados pela comunidade científica. As críticas são muitas. O tamanho da amostra era minúsculo, o equipamento era impreciso e ele ignorou explicações fisiológicas óbvias para a perda de peso. Por exemplo, no momento da morte, a respiração e a circulação sanguínea param. Isso causa um aumento súbito na temperatura corporal, o que leva à transpiração e à evaporação de fluidos. Além disso, o último suspiro de ar que sai dos pulmões também tem massa. A perda de 21 gramas pode ser facilmente explicada por esses fatores naturais, e não pela partida de uma alma. Apesar de a ciência moderna ter descartado a ideia de uma alma com peso físico, a história dos 21 gramas se tornou um mito cultural poderoso. Ela inspirou livros, músicas e até mesmo um famoso filme de 2003, chamado 21 gramas, que usa essa ideia como uma metáfora para o peso das nossas vidas, escolhas e conexões humanas. O mito persiste porque ele toca em algo muito profundo dentro de nós. O desejo de que a nossa consciência, a nossa identidade, seja algo mais do que apenas um produto de reações químicas no cérebro. Queremos acreditar que o que nos torna, nós tem substância, tem valor, tem peso. Então, por que os antigos acreditavam que a alma tinha peso? A resposta é uma mistura fascinante de metáfora, filosofia e observação do mundo natural. Para os egípcios, o peso era moral, uma medida da virtude. Para os filósofos e teólogos, a alma precisava ter alguma forma de substância para poder interagir com o corpo e o mundo. E para os primeiros cientistas, como McDougall, medir esse peso era a fronteira final para provar a existência do imaterial. A ideia de que a alma tem peso é, em sua essência, uma tentativa de dar concretude ao que é abstrato, de medir o que parece imensurável. É uma expressão do nosso desejo humano fundamental de entender o que é a vida, o que acontece após a morte e qual é o valor da nossa existência. Embora não possamos colocar a alma numa balança, a busca por seu peso nos diz muito sobre o peso que damos às nossas próprias vidas, às nossas ações e ao nosso legado. Talvez a alma não pese 21 gramas, mas a questão de seu valor e significado é, sem dúvida, uma das mais pesadas que a humanidade já se fez. O que você acha? A alma é puramente espiritual ou você acredita que ela tem alguma conexão com o mundo físico? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre este mistério. Obrigado por assistir e se você gostou dessa viagem pela história e filosofia, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!